sobre as eleições nos Estados Unidos, né? Por falar em sentado, né? São 35 cadeiras no Senado americano que também estão em disputa, né? Mas se fala, é claro, sobre a eleição presidencial, mas são 35 cadeiras que estão em disputa nessa eleição. E de acordo com a projeção do New York Times, com os resultados parciais, democratas e republicanos estão empatados em número de representantes na Câmara Alta do Congresso. 48 democratas e 48 republicanos. É o que você vê aí no mapa especial do Band News TV. Dentre os cargos mais importantes estão o de presidente do Senado, função ocupada pelo vice-presidente do país, até então Mike Pence, e os líderes da maioria, o republicano Mitch McConnell, e da minoria, o democrata Chuck Schumer. Isso até essa eleição. Os senadores são eleitos por voto popular para um mandato de 6 anos. Porém, há uma eleição a cada 2 anos para renovar 1/3 dos parlamentares, durante as eleições presidenciais e também nas eleições de meio de mandato, como são chamadas. Cada estado do país tem direito a 2 cadeiras, então, por enquanto, 48 a 48. Senado super importante também, né? Porque ajuda, inclusive, a tocar aí as propostas, dependendo de quem estiver no governo, o apoio do Senado é fundamental. Tá aí as imagens, então, em vermelho o que é republicano e em azul o que é democrata, isso no Senado, tá? Só para a gente acompanhar. Isso aí agora atualizando também os votos para a presidência dos Estados Unidos. A gente continua acompanhando, você confere todas as informações aqui no Band News TV. Está aí, então, a qualquer momento podemos ter novidades com a confirmação de estados. Existem algumas agências que, inclusive, voltaram atrás. Aqui o Band News TV sempre foi bastante cauteloso e responsável e só confirma quando realmente, né, a posição está totalmente definida. A gente está numa parceria com o The New York Times, né, e a gente está seguindo, inclusive, essa mesma sequência deles, esse mesmo critério para a divulgação dos dados. Existem algumas agências, então, que já davam uma vantagem maior a Joe Biden e voltaram atrás, por causa justamente de estados que não estão definidos. Então, por enquanto, Joe Biden tem 253, lembrando, precisa chegar a 270 para conquistar aí a eleição. A qualquer momento, sim, pode sair, a gente acompanha toda essa movimentação e traz essas informações. Isso aí. E em Wall Street, os investidores seguem atentos ao resultado da eleição presidencial. Apesar de Joe Biden liderar as projeções, ainda é incerto quem sairá vencedor do pleito. Os índices americanos abriram em alta nessa quinta-feira, à medida que fica mais próximo o resultado das eleições aí nos Estados Unidos. O Dow Jones, da Bolsa de Nova York, tinha ganhos de 1,62%. O S&P 500, quase 2% de valorização, e o índice das empresas de tecnologia, o Nasdaq, subia há pouco, 2,10%. Na Europa, analistas seguem na mesma direção. A DAX de Frankfurt, na Alemanha, fechou em alta de 1,98%. Você vê aí os dados na tela. E em Londres, o FTSE subiu 0,39%, todos aí com a expectativa do resultado das eleições, movimentando o mercado em todo o mundo. Então, todo mundo de olho nos Estados Unidos. E a gente fala agora com Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da UNB e pesquisador também do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos da América. Boa tarde, professor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Andresa. Boa tarde. Professor, eu acho que nesse momento queria que o senhor analisasse primeiro o fato de não ter aquela onda azul como imaginávamos, né? O que isso representa agora, o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos para não vir a tal onda azul como imaginavam as pesquisas? Comparando com a eleição de 2016, eu acho que a grande novidade foi o Arizona e também a região do chamado Cinturão Enferrujado, no estado de Wisconsin e Michigan, né? E também ainda indefinida as eleições do voto na Pensilvânia. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o candidato Biden, ele conseguiu atrair muito jovem para a sua campanha, sobretudo por conta da coesão que o Partido Democrata demonstrou, né, no momento em que escolheu o Joe Biden para ser o seu candidato, né, o seu representante nas eleições presidenciais. De fato, a onda azul, ela, como se esperava, não foi tão fácil, né, enfim, a enfrentar o Trump, não está sendo fácil, né, para os democratas enfrentarem o Trump, embora o Trump não conte com a coesão no Partido Republicano.
Então, essa enxurrada de votos que nós estamos vendo, de um lado, já marcando, né, o maior comparecimento das eleições presidenciais em todos os tempos nos Estados Unidos, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, isso já é um segundo fato bastante significativo. E o terceiro ponto, que eu creio, é a questão de que os democratas conseguiram manter e ampliar a presença na Câmara dos Deputados. E, nesse momento, a gente precisa lembrar também que, ficando 48-48, dois independentes no Senado, nós vamos ter a presidência do Senado, caso o Joe Biden venha a ser eleito, né, a presidente do Senado, né, será a vice-presidente do país, ela terá um voto de Minerva. Então, nesse momento, os democratas teriam 48 mais um, né, em caso de empate no Senado, os democratas teriam o voto de Minerva. E, professor, isso também é bastante interessante, né, de ser explicado, já que não somente o sistema das eleições, mas todo o sistema político americano é bastante diferente aqui do Brasil. Então, o Senado também tem aí grande importância e tendo essa divisão, a própria eleição, né, mostra isso, né, divisão, são apenas 2 partidos, há grandes diferenças em relação ao sistema brasileiro, né? Sim, a primeira diferença do sistema brasileiro é que os deputados, todas as 435 cadeiras estão agora sendo disputadas, né, nessa eleição. Mas daqui a 2 anos, 50% dessas cadeiras serão renovadas. Então, nesse momento, por exemplo, se o Joe Biden se confirma como o vencedor, ele tem 2 anos, começa o mandato com maioria na Câmara. Né? Mas daqui a 2 anos o Partido Democrata pode perder, né, essa maioria. Então isso dá um dinamismo importante para o sistema dele. O segundo Com licença, rapidamente, a gente interrompe. Eduardo Castro chega com informações ao vivo aqui no Band News TV. Você, aos telespectadores do Band News, este que está na nossa tela é o senhor Joe Gloria, que é diretor do Comitê Eleitoral do Condado de Clark, que fica no estado de Nevada, um dos estados em que ainda há votos a serem contabilizados a ponto de nenhuma emissora de televisão ter determinado quem deve ser o vencedor. Vamos ouvir o que ele está falando. A contabilidade nesse instante é de 88% dos votos contabilizados, 49,4% a favor de Biden, 48,5%, ou seja, menos de 1% a diferença em favor do candidato democrata. Vamos ouvir o que ele está dizendo. Need to send information to the secretary because there's not one single database that we all draw from. We all have our own. And so in coordinating with the Secretary of State, we're awaiting instructions from them on when to send our provisional listing up to them. E ele está falando agora de detalhes técnicos da votação, como a lista provisional, para onde estão sendo enviados os votos, que estão sendo contabilizados nesse instante. Staff is still currently working on all of those provisional ballots to make determinations as to whether the voter was eligible to cast that provisional ballot. That work will be ready once we notify the Secretary of State. Votos que foram enviados aos correios, pelos correios, as cédulas que foram provisionadas, né? E precisa ser verificado a volta dessas cédulas todas ele dizendo que essas cédulas ainda têm até às 5 da tarde da sexta-feira, que seriam 8 da noite pelo horário de Brasília, para chegarem de volta ao condado de Clark e serem contabilizados. E que os Correios estão indicados, estão comunicados a continuar trazendo esses envelopes com as cédulas até quinta-feira, que daí eles serão contabilizados até às 5 da tarde, horário local, 8 da noite pelo horário de Brasília, e eles contam para o total de votos do Estado. E que ainda há
Ele está dizendo agora que os últimos votos podem ser contabilizados até o dia 12 de novembro. Pelo Estatuto de Nevada, que esses votos poderão ser contabilizados até o dia 12. E agora ele se coloca à disposição dos repórteres, mas antes ele disse... Mas ele disse que haverá votos chegando em bom número sábado e domingo. Mas a maior parte desses votos que estão chegando pelo correio, ele acredita que estarão sendo contabilizados entre sábado e domingo. So with that information, I've got a short period of time here where I can answer some questions from you. Dizendo isso, ele se coloca à disposição dos jornalistas para fazer perguntas. My response is that we are not aware of any improper ballots that are being processed. Até agora não temos informação sobre nenhum voto impróprio, ou seja, ilegal, que tenha sido processado. Não que eu tenha recebido essa informação. Que justificasse, portanto, alguma ação judicial contra a recontagem. E ele está dizendo que é necessário levar em consideração que é muito grande o número de votos pelos Correios que estão chegando em Nevada e até agora ele tem feito de tudo para abrir as informações o máximo que seja possível, mas que a escala de votos que está sendo recebida é algo que nunca tinha acontecido no Estado e isso precisa ser compreendido. Ele está dizendo que todos os votos que foram dados no dia da eleição serão terminados, a contabilidade será terminada até hoje. Eles foram dados, né? A máquina de votar é um laptop, um tipo de laptop. E essas máquinas serão contabilizadas no seu final, ou seja, quem votou no dia pessoalmente, o voto será contabilizado até hoje. Well, I went through a long process. How about we get together after the... Why is it taking so long that we can count 70,000 a day? I think I just answered that question. Por que demora tanto? Eu falei, acho que eu respondi essa pergunta. Because they're not available, sir. There are many steps in the process. E por que não é possível que acompanhe de perto todos os passos? Porque são muitos passos. E agora ele vai explicando cada passo que é percorrido por um voto até ele ser tabulado. Mas acho, Douglas e Andressa, acredito que o principal da informação já tenha sido passada. Ou seja, tem votos chegando em Nevada até o dia 12 de novembro, que a maior parte dos votos pelos Correios deverão ser contabilizadas entre sábado e domingo, e que hoje ele deve terminar, o Estado deve terminar a contabilidade dos votos que foram dados no dia da eleição. Como Nevada tem já 86% dos votos contabilizados, é um contingente, não, 88 melhor, é um contingente de votos considerável ainda para ser processado, levando em consideração que a diferença nesse instante coloca Biden à frente por 604 mil votos e Donald Trump tem 592.800. Ou seja, a diferença é muito pequena e ainda teremos algum tempo para verificar de fato quem vai levar no estado de Nevada. Havia uma expectativa de que nessa entrevista coletiva ele pudesse esclarecer mais pontos, no sentido de dizer que estava mais perto do fim, mas acho que não foi o que aconteceu, não. By Saturday or Sunday, and then all of those other ballots that were statutorily limited, I can't count all the mail ballots till I have them. Então, Eduardo Castro trazendo as informações ao vivo, né, sobre Nevada.
todas essas informações aí, 0,9% temos então de diferença apenas no estado do Nevada, por isso a importância e a relevância de tudo isso. E nós voltamos então a falar com o professor, que pode continuar, inclusive, o próprio raciocínio em que estávamos, professor, sobre a diferença do sistema político, né, brasileiro com o sistema político americano. Desculpe pela interrupção aí, mas como estava ao vivo também essa coletiva, foi aí para que nossos telespectadores pudessem acompanhar em primeira mão. Vamos retomar, professor. É importante também destacar que o sistema eleitoral dos Estados Unidos, quando ele foi criado, basicamente só existiam, né, hoje os estados que estão na costa leste, praticamente. E que depois, com a formação territorial dos Estados Unidos, né, na segunda metade do século XIX, sobretudo, os Estados Unidos, então, incorporam outros territórios, né? Por exemplo, a Califórnia, que tem hoje quase 40 milhões de habitantes, tem 55 votos no colégio eleitoral. O colégio eleitoral nos Estados Unidos, a última vez que chegou-se a quase um consenso para reformá-lo, e reformá-lo profundamente, foi em 1968. E com isso, o projeto foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, mas foi barrado no Senado. E o que acontece é que um estado como a Califórnia, que tem 40 milhões de habitantes, tem apenas 55 votos. E você tem um estado de Nevada, né, um estado bem pequenininho ao lado da Califórnia, que tem 6 votos. Né, esses 6 votos que estão, a campanha do Biden tem aguardado tanto. Então, o sistema nos Estados Unidos, ele combina um mecanismo que é semidemocrático, podemos dizer assim, com voto, com eleição indireta do presidente. Agora, como lá o sistema federativo é muito forte, os estados, cada estado tem um peso, né, muito maior do que os estados, por exemplo, na Federação Brasileira, mostra também que as críticas que têm sido feitas, então, acumuladas, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, permanecem quase todas aí. Se me permite mencionar, um livro que foi publicado recentemente por um grande estudioso do sistema eleitoral dos Estados Unidos, o professor de Harvard, Alexander Keyser, um livro exatamente acerca, né, do colégio eleitoral dos Estados Unidos, no qual no livro, ele argumenta que um dos pontos principais é que o colégio eleitoral carrega fortemente um traço de racismo. Então, ou seja, as críticas ao sistema eleitoral dos Estados Unidos são muitas. E uma observação acerca do Brasil é a seguinte: também na Constituição de 1988, os deputados do então chamado Centrão, eles asseguraram no mínimo 8 deputados para cada estado e o máximo naquele momento de 60. Depois, em 94, que mudou, que o estado de São Paulo passou a ter 70 deputados. Se hoje no Brasil nós fôssemos computar o peso populacional, São Paulo teria direito a 115 deputados e alguns estados, como Rondônia, o Acre, Roraima, né, o Amapá, teriam muito menos do que 8 deputados. Então, no Brasil também, a distorção do voto, a distorção geográfica do voto está presente. Então, o sistema eleitoral brasileiro também tem problemas de representação. Mas há uma grande diferença, a autonomia desses estados lá, né? As repúblicas federativas, lá de fato não é uma união que está coordenando, os estados têm autonomia, inclusive para as leis e para determinar como é que vai ser a eleição por lá. O Brasil, inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, esteve agora, né, está nos Estados Unidos, acompanhando as eleições no estado de Maryland, na cidade de Baltimore, né? E um ponto importante é que nos Estados Unidos não existe Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, a autoridade, ela não é autoridade de cada um desses supostos, digamos assim, tribunais, o equivalente ao Tribunal Regional Eleitoral de cada um dos 50 estados. Quem anuncia os resultados eleitorais, quem anuncia os resultados eleitorais é a imprensa. Então, e também nos Estados Unidos, cada estado ele tem autonomia para manejar, né, manejar as regras da eleição. Então, por exemplo, na Flórida, como é que foi utilizado, que mecanismo foi utilizado na Flórida para neutralizar a aprovação do direito do voto dos negros votarem, né, a partir de 1965 nos Estados Unidos, que é muito tardio, né? E o que aconteceu? Na Flórida, quem tinha condenação
nunca mais poderia votar, uma condenação penal, nunca mais poderia votar nas eleições. Então, era um mecanismo da elite da Flórida, da elite política da Flórida, de excluir, por exemplo, o contingente negro das eleições. Os negros representam cerca de 14% da população dos Estados Unidos, né? Então, você depois teve um mecanismo, uma luta para retirar isso, depois voltou, e depois uma luta de quase 4 anos em que a organização da sociedade civil na Flórida conseguiu derrubar essa discriminação no voto. Então, você tem nos estados, em cada um desses estados, você não tem leis que são, digamos, leis permanentes acerca do processo eleitoral. Então, eles conseguem, de acordo, né, com o partido que está governando, sobretudo o Partido Republicano, e acaba recorrendo mais ainda a esses mecanismos, porque ele vai muito bem nas áreas rurais dos Estados Unidos e na parte sul, né, dos Estados Unidos, sobretudo na região onde era a região que foi para a luta, foi derrotada pelo norte na Guerra de Secessão, entre 1861 e 65, e que eram, né, regiões escravocratas. Então, nos Estados Unidos, continua ocorrendo ainda, dependendo do estado, né, as regras estão feitas de acordo com o partido que está no poder. Tá certo, professor. Obrigada.